Boas-vindas a esta exploração de um dos mistérios mais antigos e transformadores da humanidade. Hoje, a gente vai desvendar uma arma espiritual formidável. Sabe, uma daquelas práticas que atravessam séculos, mudam destinos e quebram correntes invisíveis. E o mais interessante, estamos falando de algo muito, mas muito mais profundo do que simplesmente deixar de comer. Nossa jornada de hoje vai trazer revelações surpreendentes. Pensa um pouco nisso. Qual é o verdadeiro segredo por trás da prática milenar do jejum? Por muito tempo, as pessoas associaram o ato de jejuar a uma mera privação física, um ritual exaustivo, uma simples restrição alimentar. Mas olha só, se isso fosse 100% verdade, por que tantos líderes ao longo da história relataram transformações tão radicais e até curas consideradas impossíveis em suas vidas, tudo a partir dessa prática? Tem um peso espiritual gigantesco envolvido aí. É um mecanismo oculto que, infelizmente, a imensa maioria ainda desconhece por completo. Ok, vamos mergulhar nisso. Como o renomado pastor David Yong Cho costumava ensinar, nada que possais fazer vos beneficiará mais do que a oração. Ele liderou a maior congregação do mundo e dedicava horas e horas do seu dia a esse tipo de batalha. O que ele descobriu e o que os nossos textos de referência mostram com muita clareza é que o jejum aliado à oração não é só uma rotina religiosa vazia. Nada disso. É uma ferramenta de guerra mesmo. É aquele fôlego vital que eleva a espiritualidade a um patamar de poder absoluto. Mas então, o que exatamente é isso na prática? Ei, preste atenção aqui. O jejum é, essencialmente, uma abstenção voluntária e deliberada de alimentos. Não para fazer o corpo sofrer, é para alinhar a mente com propósitos espirituais. É absolutamente vital entender que não tem a ver com autopunição. Quando o foco fica só no sacrifício físico, o objetivo real vai pelo ralo. O alvo principal é silenciar o estômago para conseguir amplificar a voz do espírito, é se dedicar com um fervor incomparável à oração e à busca por direção. Agora, a mecânica de como a fome atua nesse processo é algo fascinante. Pensa no nosso desejo natural por alimento. É, sem dúvida, uma das forças mais extremas e instintivas de qualquer criatura viva, certo? O segredo do jejum está justamente em pegar esse imenso desejo físico, essa fome biológica mesmo, e somar isso ao anseio espiritual por comunhão com o divino. A partir do momento em que a gente associa essa necessidade física tão intensa com uma sede espiritual profunda, a força da oração se multiplica de um jeito extraordinário. Ela alcança uma intensidade de clamor que ultrapassa qualquer barreira. Vamos à nossa primeira parte, o alinhamento da mente e a quebra de bloqueios tóxicos. Esse é um pré-requisito fundamental antes de começar. Jejuar sem a atitude mental correta e sem pureza interior simplesmente não funciona. E isso nos traz a uma das questões mais desafiadoras, mas também libertadoras da nossa análise. Ei, preste atenção aqui. A falta de perdão cria um bloqueio tóxico gigantesco no corpo e no espírito. A amargura produz toxinas literais. É muito comum a resposta de uma oração esbarrar numa parede de ressentimento crônico. Liberar o perdão não é algo opcional para quem quer ver resultados sobrenaturais. Na verdade, é a chave mestra que destranca o fluxo de bênçãos e dá eficácia real a todo esse clamor. E para que isso não fique só na teoria, os nossos textos base contam a história impressionante de uma mulher paralisada que buscou cura num monte de oração lá na Coreia do Sul. Ela jejuava, lia as promessas diariamente e nada acontecia. Mas por quê? Bom, porque ela nutria um ódio profundo e se recusava a perdoar o marido que a tinha abandonado. Foi só quando ela foi confrontada, decidiu engolir o orgulho e liberar o perdão de verdade, que esse bloqueio espiritual finalmente desmoronou. Primeiro, a alma dela foi curada. E logo depois, a sensibilidade voltou às pernas e ela se levantou daquela cadeira de rodas. O perdão literalmente pavimenta o caminho para o milagre. Parte 2. Passos para iniciantes, focando na estrutura de 3 dias. Para abraçar essa disciplina, é preciso de um roteiro bem organizado para começar de forma segura e sólida. Os textos de referência revelam algo muito forte, o segredo dos 3 dias, que é capaz de quebrar as amarras da miséria e do retrocesso. Existe um paralelo direto com a rainha bíblica Éster. Diante de um decreto que exterminaria seu próprio povo, ela não fez uma reza comum. Ela convocou um jejum radical, absoluto, de 3 dias. Foi uma verdadeira declaração de guerra contra forças imensas. A história dela provou que, diante de emergências financeiras ou espirituais, um jejum de 3 dias tem o poder de inverter sentenças de destruição.
E esse é exatamente o ponto de partida recomendado para quem busca uma guinada radical. O ponto crucial aqui é seguir esse roteiro de forma inteligente e em dias consecutivos, tipo terça, quarta e quinta. O dia 1 é o dia da revelação. O foco da oração é pedir que Deus revele qualquer bloqueio financeiro espiritual escondido. Já o dia 2 é o dia da exposição. É a hora de pedir visões claras, sonhos e exigir que o inimigo invisível seja exposto à luz. E o dia 3 é o dia da vitória, o tempo de decretar o rompimento dos obstáculos e a chegada de um novo ciclo. E detalhe importantíssimo, depois desses 3 dias, o jejum precisa ser quebrado com muita inteligência e cautela. Um suquinho natural, uma sopa leve, só para proteger o organismo. Nossa terceira parte, mantendo a constância e superando ataques espirituais. Lá pelo segundo dia, o corpo começa a reclamar, a fome aperta e sintomas como dores de cabeça tentam forçar a desistência. É o grande teste. E é nesse momento crítico que a gente precisa de uma estratégia de defesa sólida. Ei, preste atenção aqui. Se os ataques aumentarem, não recue. As orientações práticas dos textos são claríssimas. Dobre o seu tempo de oração, comece a cantar hinos de louvor e profetize a vitória em voz alta. Além disso, as fontes fazem o alerta fascinante. Cuidado com a quinta coluna. Historicamente, a quinta coluna são aqueles espiões infiltrados no nosso próprio território, sabe? No campo espiritual, são os próprios desejos carnais e a soberba interna. O jejum neutraliza essa rebelião, arrancando o apoio que o inimigo acharia dentro da própria mente. E isso ilustra brilhantemente a recompensa incrível de não desistir na metade do caminho. O material indica que, se a pessoa persiste, o organismo acaba se ajustando. O corpo começa a queimar as reservas de gordura e acontece um milagre biológico. A fome simplesmente some. E nesse estágio, uma clareza mental extraordinária toma conta. A intuição fica super aguçada e a oração atinge uma liberdade quase impossível de alcançar na agitação do dia a dia. Aquela dor inicial se converte em pura sensibilidade espiritual. Parte 4. O fortalecimento da vida e a colheita integral. Os impactos dessa prática causam uma verdadeira revolução em todas as áreas do cotidiano. Esse fortalecimento acontece de forma simultânea. Existem testemunhos documentados impressionantes de pessoas que passaram de empreendimentos falidos a empresários de muito sucesso. Tem o caso do engenheiro, que estava desempregado há 2 anos, realizou o jejum, quebrou amarras de inveja e em semanas foi contratado ganhando 3 vezes mais. Ou a lojista, que não via lucro de jeito nenhum, jejuou, encontrou raízes destrutivas no próprio negócio e hoje está prosperando absurdamente. É uma restauração completa tanto da dignidade humana quanto da vida material. E para a gente consolidar de vez o poder prático dessa revelação, preste atenção aqui em cada um destes pontos. O jejum quebra ciclos repetitivos de pobreza. Ele anula aquelas sentenças de dívidas que parecem totalmente impossíveis de pagar. Ele destrói as raízes da amargura que tantas vezes acabam adoecendo as nossas emoções e o nosso físico com enfermidades graves. Ele também promove uma atmosfera propícia para curas grandiosas. E além de tudo isso, entrega uma clareza mental tão impressionante que leva a orações respondidas com a precisão de um raio. A segurança inabalável de toda essa prática reside em uma promessa muito antiga lá do livro de Isaías que diz: "Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras da servidão e que deixes livres os oprimidos?" A união do jejum com uma mente focada em um coração purificado não é só um costume antigo, gente. É uma estratégia exata, desenhada para despedaçar por completo qualquer jugo pesado que esteja paralisando o verdadeiro potencial de uma vida humana. Então, para fechar nossa reflexão de hoje, fica a pergunta: qual barreira invisível os primeiros 3 dias de jejum vão destruir na sua jornada? O conhecimento tático está entregue, os perigos, as armas defensivas e as promessas estão mapeados. O passo agora é agir. Silenciar o ruído de fora, focar na intimidade espiritual e dar início a esse ciclo poderoso de transformação. Fica aqui essa semente plantada e o imenso desejo de que esse conhecimento prático resulte em vitórias e testemunhos absolutamente extraordinários. Um grande abraço e até a nossa próxima exploração.